Bom dia, pessoal. Bom, essa novidade no nosso portfólio, a gente está apostando bastante nesse lançamento. É um biscoito recheado de leite. A gente quer trabalhar bastante esse diferencial do nosso produto, né? Nós ainda precisamos discutir um nome que faça sentido dentro dessa proposta, né? De ser um biscoito mais saudável, de ser um biscoito adequado para a alimentação das crianças. A questão da praticidade, né? De você ter um produto que você pode levar na bolsa, colocar na lancheira e, ao mesmo tempo, ter esse consumo de leite e de vitaminas. Oi, gente. Bom, queria falar para vocês que, nossa, incrível esse novo produto de vocês. Ele é super moderno, parece estar super alinhado ao espírito do nosso tempo. É o que o consumidor está precisando mesmo, é o que o consumidor está pedindo. Nossa, acho que vai ser um sucesso a nossa parceria. O segundo semestre de 2022 marca um momento histórico para o Brasil. Um momento em que os ultraprocessados vão se tornar, na média, mais baratos que os alimentos in natura e minimamente processados. Aí você deve ter pulado da cadeira e falado: pô, vocês estão malucos, né? Faz um tempão que o miojo e a salsicha são mais baratos. Olha, essa pedrada já rolou no nosso Instagram, então a gente está vacinado. Mas presta atenção na palavra média. Essa média é calculada há anos por pesquisadores da USP e da Federal de Minas. Eles coletam os dados de uma ampla cesta de alimentos para monitorar a curva de preços. A gente achou que um momento como esse merecia um episódio especial. E para marcar essa conquista nacional, a startup Full Plate decidiu lançar seu primeiro ultraprocessado. Tivemos acesso a áudios vazados da reunião sobre o marketing do produto. A Amanda Flora e a Denise Matsumoto são da agência de publicidade contratada para divulgação, enquanto a Mariana Costa e o João Pérez representam a fabricante. Você vai escutá-los ao longo desse episódio. Tá babado, viu? E vocês, ouvintes, é que vão escolher o nome do produto. É só acompanhar nosso Instagram, @ojoioeotrigo. Nossa bolacha de leite tem tudo que você pode imaginar, menos leite. Eu vou ler a lista de ingredientes que sempre vem na ordem do mais utilizado até o menos utilizado. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, farinha de trigo integral, soro de leite em pó, amido de milho, sal, leite em pó integral, chia, emulsificantes, estearoil, lactilato de cálcio e lecitina de soja, edulcorantes, acesulfame de potássio e sucralose, fermentos químicos, bicarbonato de sódio e fosfato. Nos últimos anos, a gente vem conversando com o Rafael Claro para entender quando os ultraprocessados vão se tornar mais baratos. Ele é professor do Departamento de Nutrição na Universidade Federal de Minas Gerais. Desde 2016, ele e outros pesquisadores monitoram o comportamento dos preços dos alimentos no Brasil. A obrigação das políticas públicas é justamente fazer com que o caminho correto seja o caminho mais fácil a seguir. E hoje nossas políticas na área de promoção de alimentação saudável vinculadas a preço de alimentos são inexistentes e a política fiscal do Brasil, pouco a pouco, foi permitindo aí que esses alimentos não saudáveis, obtendo melhoras na sua cadeia de produção, otimização no uso de ingredientes, fossem ficando gradativamente mais baratos. A previsão era de que apenas em 2026 os ultraprocessados se tornariam mais baratos que os alimentos saudáveis. Para a surpresa dos pesquisadores, a curva de preços se encontrou este ano, em 2022. A situação se torna ainda mais emblemática se a gente pensa na Diretriz Oficial de Saúde do Brasil. O Guia Alimentar para a População Brasileira se tornou uma referência mundial ao dizer em alto e bom som que devemos
evitar ultraprocessados. Mas as políticas econômicas deixaram o documento do Ministério da Saúde falando sozinho. Ai, ai, ghosting de política pública? Essa eu não conhecia. Um dos principais obstáculos para o consumo da alimentação saudável, até se a gente for olhar lá o guia, né, que é um material que eu gosto muito, diz respeito a um menor custo dos alimentos não saudáveis quando comparado aos saudáveis. Essa situação já é um cenário muito consolidado nos países desenvolvidos, mas naqueles países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, isso ainda não acontecia. Quando os ultraprocessados se tornam mais baratos, mais disponíveis e respondem pela maior parte do consumo diário, uma cultura alimentar inteira foi para o vinagre. O Brasil ainda tem tempo, mas não muito, para mudar o rumo desse barco. Eu sou Brenda Vidal e você tá no Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo. No episódio de hoje, a gente discute por que os ultraprocessados têm se tornado mais baratos e tudo aquilo que o preço não mostra. Esse episódio dialoga com o da semana passada, então sugiro começar por lá. Os dois integram nosso especial de eleições. Bora levar essa conversa pro bar, pra família e pro trabalho. Vamos dar uma espiadinha na reunião sobre o nosso biscoito? Juro, tô me sentindo no BBB. Eu acho que para poder atingir um certo público assim, que está preocupado com a questão de uso de ingredientes integrais, a nossa área de desenvolvimento de produtos adicionou 10% de farinha integral. Então, ele legalmente não é um produto integral, mas também ninguém precisa saber disso. E que produto incrível, né, gente? Eu acho que é isso. A gente tem que mostrar que a gente chegou, que a gente é diferente no mercado e tentar mostrar isso na embalagem. Então, assim, já estou pensando assim, uma coisa passatempo, encontra nesse fit, serve para a mãe, para o filho, é limpo. A gente tem que destacar muito nessa embalagem que tem chia, que tem leite, que ele é integral, que é reduzido em açúcar, e também manter essa comunicação bem chamativa para fazer uma prateleira bem linda e ter bastante destaque nas farmácias, nas lojas de conveniência, nos supermercados, em todos os lugares. O ciclo da inflação dos últimos anos afetou também o preço dos ultraprocessados. Verdade. Mas nem se compara com o aumento de preços dos alimentos frescos. A gente separou as 5 maiores altas do IPCA de cada grupo entre janeiro de 2020 e março de 2022. Bora lá! De um lado, os alimentos frescos. Cenoura, 262%. Abobrinha e repolho, 145%. Tomate, 144%. Mamão, 132%. Do outro lado, linguiça, 35%. Salsicha, 34%. Pão de forma, 27%. Sorvete, 22%. Achocolatado, 21%. Que beleza! Vamos para o primeiro item daquilo que explica o preço baixo dos ultraprocessados: os ingredientes. No século passado, a indústria de alimentos passou a inventar um monte de derivados para lidar com o excesso de produção agrícola, especialmente nos Estados Unidos. Muita farinha, muito açúcar, muitas gorduras. Foi assim que nasceu o xarope de milho de alta frutose, por exemplo, que hoje é um problemaço de saúde pública por lá e no México. Bom, esse pessoal não é bobo nem nada e logo se deu conta de que trocar ingredientes feitos com alimentos integrais por fragmentos de ingredientes tornava tudo muito barato. E, então, a margem de lucro crescia. A margem de lucro dos ultraprocessados é inigualável. Repara que a nossa bolacha de leite não leva leite coisa nenhuma.
Na sua casa, você usaria leite, certo? Mas o nosso biscoito tem soro de leite em pó, que antigamente era um descarte da indústria como sexto ingrediente. E o leite em pó é tão pouquinho que aparece só depois do sal. É um resquício de leite. Ainda assim, a legislação é tão permissiva que vai deixar o joio fazer propaganda desse biscoito como um biscoito de leite. Uma outra questão importante é a escala. Quanto maior é uma Nestlé, maior a força dela para conseguir ingredientes muito baratos. A padaria e a doceria compram farinha por quilo, enquanto a Nestlé vai na casa das milhares de toneladas. E enquanto na sua casa você vai tentar comprar os melhores ingredientes, uma fabricante de ultraprocessados pode tranquilamente ficar com os piores. Tudo que for mais barato, ela quer. E uma outra coisa importante, eu acho, em termos da comunicação, é que a gente sabe da preocupação das pessoas com o consumo de açúcar, né? Então, também lá o pessoal nosso da engenharia de alimentos conseguiu reduzir um pouco o índice de açúcar, trocando por 2 adoçantes. Mas a gente sabe também da preocupação das pessoas com os adoçantes. Então, a gente não quer dar ênfase para essa questão dos adoçantes e a gente quer dar ênfase para a questão do açúcar. Repara ainda que a nossa bolacha tem vários aditivos. Esses aditivos também são um fator que dá margem para a redução de preços. Eles entram para garantir textura ou volume, o que permite trocar os ingredientes integrais por fragmentos. Eles entram para dar sabor, o que permite tirar o morango e colocar um preparado de morango que tem mais açúcar do que qualquer outra coisa. Agora vocês sabem também que para a gente convencer alguém a fazer qualquer coisa tem que estar na boca do influenciador, né? A gente vai ter que botar esse biscoito na boca de meia dúzia de blogueiros aí. Pode ser publi, patrocinada ou não, aí a gente pode negociar com elas, ver o que dá para fazer. Mas se a gente colocar em meia dúzia de blogueiras, elas colocarem na lancheira dos filhos delas, aí acabou, estourou, sucesso das paradas, vira hit. Legal, acho que é importante dizer também que a gente vai ter 2 embalagens, né? Uma é o biscoito na embalagem com 15 unidades, então um pacote assim para família, para a pessoa comer em casa, para ter ali no armário, e o outro que é pensado tanto para o ambiente de trabalho como para o ambiente escolar, com 2 biscoitos, porque a nossa pesquisa mostrou que se fossem 3 biscoitos, as mães e as pessoas que vão levar para o trabalho consumiriam um pacote só. Então a gente fez um pacote com 2 biscoitos que é para as pessoas consumirem 2. Essa é a deixa para falar do segundo item da nossa lista, a subjetividade. No episódio passado, a gente mostrou quantos elementos entram nos custos para produzir um alimento in natura e como é difícil a vida do agricultor. Já os ultraprocessados são uma espécie de cenário dos sonhos para qualquer grande empresa. De um lado, custos baixos. De outro, um preço de venda que é subjetivo. Nas últimas décadas, a construção das marcas deu um salto inédito. Pensa, quantas marcas fazem parte da sua rotina hoje, você queira ou não? E quantas faziam parte na sua infância? Você via TV. Hoje, você assiste uma Smart TV da Samsung. Você comprava tênis. Hoje, você compra Nike. De um lado, pessoas cada vez mais pobres precisam de qualquer coisa que o bolso possa comprar. É o famoso Baratex. De outro, pessoas que querem manter algum padrão de consumo. É o gourmet. Na prática, em muitos casos, a diferença é de embalagem. Entre o gourmet e o Baratex, não dá para falar que exista uma diferença em termos de qualidade, não. A pizza calabresa Seara é bem parecida com a pizza artesanal gourmet Calabrese Seara. Calabrese. Eles mandaram essa mesmo? Artesanal feito na fábrica da Seara? Tá certo. Podia logo falar que é caseiro, né? A nossa bolacha tem uma tapeação. A gente colocou uns microgramas de chia para poder fazer propaganda com aura de saudável. O interessante, acho que desse
desse nosso lançamento é que ele tem esse valor agregado, né? Da adição de fibras, da chia, do leite. E, ao mesmo tempo, a gente consegue manter um patamar de preço para o consumidor final relativamente baixo. Não o mais baixo do mercado, mas ainda assim bastante acessível quando comparado à cesta de alimentação de um modo geral, né, desse nosso consumidor. Num cenário de inflação, mesmo que os custos subam, a indústria de ultraprocessados tem margem para segurar os preços, enquanto o agricultor sofre de imediato as consequências de uma alta nos custos. Diesel, fertilizantes, embalagem, qualquer coisa. Aqui também tem uma artimanha. A indústria de ultraprocessados pode tirar um biscoito da embalagem sem você sequer notar. Com isso, ela aumenta a margem de lucro. Do outro lado, se o agricultor te entregar meia batata, você vai perceber na hora. E vai xingar, não vai não? No episódio passado, a gente conversou bastante com Claudinei Barbosa, diretor técnico operacional da Ceasa Campinas, no interior de São Paulo. Hoje eu quero pedir só uma palhinha dele para ajudar a falar sobre os custos que pesam sobre o agricultor. Nós sabemos também que tem algumas opções tributárias incidentes e optativas do produtor que poderiam dar a ele o direito de um crédito, por exemplo, de um ICMS, que é um imposto estadual. E esse crédito permitiria a ele investimentos, máquinas agrícolas ou qualquer outra coisa, seria moeda corrente. Mas isso se aplica a uma agroindústria, não se aplica, por exemplo, a um produtor da economia familiar. Aqui vem um ingrediente gigante e que faz todo mundo arrancar os cabelos: tributação. Eu sei que falar de impostos pode ser bem chato, pode ser difícil, pode ser assustador. Mas se a gente quer entender por que o mundo está cada vez mais desigual, imposto é coisa séria. Tão séria que a gente vai até fazer uma pausa para tomar uma água. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade e a Fundação Heinrich Böll são apoiadores regulares dos nossos projetos. O Prato Cheio é financiado em parte por doações de ouvintes. Você pode ajudar sendo um integrante da Sementeira, o nosso programa de apoiadores. Além de contribuir para as nossas investigações, você ganha desconto em livros, restaurantes e muitas outras coisas. E ainda tem acesso antecipado aos episódios do nosso podcast. O sistema tributário brasileiro segue uma lógica. Uma das bases desse sistema é a tentativa de oferecer preços baixos. Por exemplo, com acordos entre os estados para evitar a incidência de ICMS sobre itens básicos, ou evitando que os impostos se acumulem entre uma fase e outra para que o preço final não fique muito elevado. Parece tudo muito bom, tudo muito bem. Mas se a gente está falando sobre isso, você já deve imaginar que vai surgir algum probleminha logo à frente. Quem fala a respeito é o economista Arnoldo de Campos, ex-secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E a gente percebe claramente que o sistema tributário ele tem princípios, diretrizes, uma estrutura antiga, antiquada, vamos dizer assim, né? Foi pensada lá no momento que o Brasil estava buscando a industrialização, né? Estimulando a industrialização. Então, ela é muito favorável ao alimento industrializado. E aí o produto ultraprocessado, ele acaba tendo vantagens, né? O Arnoldo é autor de um estudo feito a pedido da ACT Promoção da Saúde, que é uma das organizações que financiam o Joio. Ele identificou inúmeras distorções tributárias que incidem sobre a produção de alimentos e explicam por que a comida saudável está se tornando cada vez mais cara. A conclusão principal é desanimadora. Enquanto o Guia Alimentar para a População Brasileira segue numa direção, o sistema de impostos no Brasil caminha no sentido oposto. A gente publicou uma reportagem no site do Joio com os detalhes. Só para te dar um exemplo, enquanto um pequeno produtor
vai pagar imposto como pessoa física ou microempresa, as grandes empresas têm direito a uma série de vantagens em desoneração. Lembra que a gente falou do cuidado do sistema tributário brasileiro em evitar que o imposto vá se acumulando ao longo da cadeia? A maneira de fazer isso é criar um crédito tributário entre uma etapa e outra. O problema é que esse crédito não se diferencia entre ultraprocessados e alimentos saudáveis. Então, as grandes empresas acabam se beneficiando muito mais. As desvantagens pesam também sobre os ingredientes. Quando a indústria compra glutamato monossódico, gordura hidrogenada e açúcar, os impostos pagos na produção desses insumos são descontados depois. Agora, se você é dono de uma quitanda que vende alimentos saudáveis e compra direto de um produtor de tomate ou cebola, a história é outra. O produtor de alimento in natura e minimamente processado, ele acumula impostos que depois vão se transformar em preço final do produto, porque eles não conseguem ser descontados em nenhuma outra etapa, né? A chamada acumulatividade. Então, o produtor, quando ele usa o trator dele, ele tem diesel, no diesel tem imposto, né? Tem PIS/COFINS, tem ICMS. A desconexão entre duas políticas públicas que deveriam convergir para o mesmo objetivo também aparece quando se olha a produção de alimentos orgânicos. Eles têm a mesma tributação que os convencionais, mas lidam com custos muito mais altos. 1 litro de suco de uva orgânico paga cerca de R$ 6,00 de imposto. Um néctar, feito com água, açúcar e uma quantidade menor da fruta, paga 4 vezes menos tributos, R$ 1,50. Do jeito como tá, o Brasil tem um sistema que onera o próprio sistema. É uma burrice. Quando promove as escolhas menos saudáveis, o poder público está criando uma conta para o SUS pagar. O Arnoldo defende que o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, seja usado para diferenciar alimentos minimamente processados, como arroz e feijão, e ultraprocessados. Hoje, os créditos podem ser usados como um fator de desigualdade. As grandes empresas conseguem economizar muitos milhões que são usados em publicidade e comprando todo o espaço das gôndolas de supermercado. Eu acho que além das influenciadoras, a gente precisa de uma pessoa, de uma cara, uma propaganda, ouvindo pelo budget que vocês me passaram, eu consigo entender que a gente consegue nomes grandes. Me veio na cabeça Anitta, que é a pessoa que está no momento falando com essa juventude, falando justamente com essa faixa etária. Só que a Anitta agora deu para ficar politizada e fudeu a gente, né? Como que a gente vai colocar a garota para fazer comercial do biscoito? Será que agora a Anitta faria o intervalo do prato cheio? E acho que a gente podia falar um pouco sobre marketing regional agora, porque esse produto ele vai ser produzido na nossa unidade lá na Bahia, porque a gente conseguiu uma isenção de ICMS por 20 anos para produzir lá. Agora a gente desenrola um outro ingrediente que tem tudo a ver com os impostos: poder. Ah, na boa, eu vou parar de narrar esse prato cheio. Quer me dizer que poder tem a ver com preço? Com certeza. Você tem poder para falar com ministro, secretário, governador, deputado? Sorry, as corporações de ultraprocessados têm. Acho que esse aspecto regional é uma super oportunidade para a gente explorar. Então, a gente pode fazer uma embalagem diferente para cada estado ou até para cada capital, colocar algum brinde junto, mas sempre destacando que o nosso produto é muito saudável, que a embalagem você pode comer sem culpa, que ela é reciclável. Podemos até pensar uma embalagem com aquelas sementinhas que vem dentro, assim, para a pessoa depois usar e fazer uma plantação. Já coloca na embalagem umas bandeirinhas lá do Bonfim, como é que é? Bonfim, né? Aquela igreja lá que o pessoal vai. Coloca aquilo lá, já mistura, pronto. Sucesso puro. A gente tira a Anitta, põe a Ivete, acabou. E a Ivete também, ainda por cima, tem um filho que é TikTok, que é né, todo
engajado, então a gente já coloca o moleque também no meio da parada. Incrível. E a Ivete é casada com um nutricionista, né? Ele já vem fazendo um trabalho nas redes. Acho que pode ser uma opção bem bacana para a gente destacar essa questão da regionalidade, né? E o bom da Ivete é que ela não se mete com política, né, gente? Ela não fica pra lá, não fica pra cá, ela só faz a música dela e não enche o saco de ninguém. No site do Joio tem várias reportagens que mostram como o lobby conseguiu mudar alíquotas de impostos, enfraquecer, alterar e até enterrar políticas públicas. Em uma delas, mostramos que a Coca-Cola deixou de pagar 540 milhões de reais de ICMS ao longo de 10 anos, graças a incentivos fiscais no estado da Bahia. O valor seria suficiente para aumentar em 10 vezes o orçamento de combate à fome no estado da Bahia em 2020, durante a pandemia. Somando todos os tributos, incluindo impostos federais, o braço Nordeste e Centro-Oeste da Coca-Cola conseguiu 3 bilhões de reais. O sistema é tão distorcido que cria problemas até quando a intenção é boa. A desoneração da cesta básica é um bom exemplo disso. Este é um dos maiores gastos do governo federal em termos de renúncia na arrecadação. A projeção para 2022 é de 30 bilhões de reais, o que dá 8% de todos os gastos tributários. Só perde para a desoneração do Simples Nacional. Mas aí você fala, pô, faz sentido desonerar os itens da cesta básica, né? Ajuda a galera com menos renda. Tá errado. Como a gente mostra no livro Donos do Mercado, essa é uma medida feita na base da confiança. O CONFAZ, que é o Conselho das Secretarias Estaduais de Fazenda, não conseguiu apresentar para a gente nenhum estudo que comprove os benefícios dessa medida. Essa cesta básica, ela foi pensada lá na década de 70, lá na década de 80. Mesmo a cesta básica do Diese, ela é muito restrita, alimentos de uma dieta que era avaliada 3, 4 décadas atrás. Então, trazem distorções que permitem o que a gente conversou aqui, né? De macarrão instantâneo ou de margarina entrarem, né? Pegarem carona, salsicha, pegarem carona num conceito de cesta básica desatualizado. E tem mais. Tem um estudo do Ministério da Economia, sim, do Ministério do Paulo Guedes, dizendo o seguinte: uma transferência direta de renda é mais eficiente para a sociedade do que a política de desoneração da cesta básica. A gente já volta. Oi, pessoal. Esse ano tem eleições e o resultado disso vai ser um grande impacto no futuro de todos nós. O Prato Cheio está preparando episódios temáticos e aqui vai um spoiler: terras indígenas, agrotóxicos e, como não poderia deixar de ser, inflação e fome. Já clica para seguir a gente, não perde nada dessa cobertura. Valeu, obrigada. A gente pega o TikTok e Se Arrume Comigo, é a nova trend do TikTok do momento, né? A pessoa está se arrumando para fazer alguma coisa, se arrume comigo pro meu dia. A gente coloca uma blogueira, se arrume comigo, levando um pocketzinho desse na bolsa dela, acabou. Tem uma outra coisa que eu ia te sugerir. O meu sobrinho estava me mostrando umas TikTokers ligados assim à nutrição, alimentação. Estão fazendo uns vídeos bem legais sobre compraria ou não compraria. E esse biscoito acho que daria super certo, porque ele tem só 6 aditivos. Então, dá para passar, sabe? Pagando, a pessoa coloca ali que compraria e isso tem influenciado muito o consumo da molecada. Ah, não, com certeza. Essas trends estão demais no Twitter. A gente coloca um passatempo do lado desse, fala que o passatempo não vai, mas esse vai, né? Mostra que dá para comer saudável sem ter que comer só fruta, né? Esse negócio, descasque mais, desembale menos. Pô, a galera também não se atualiza, né? Nos 2 primeiros blocos, a gente conversou sobre tudo que entra no preço dos ultraprocessados. Para fechar esse pacote, a gente conversa sobre tudo o que não entra no preço. Calma, eu vou começar facinho. Impactos ambientais. Hoje a gente sabe que a indústria de ultraprocessados é a maior responsável por embalagens plásticas e latinhas de alumínio no mundo. E esse é um enorme problema
para o qual ainda não existe solução. A montanha de lixo só aumenta. A política tributária não valoriza boas práticas ambientais, não tem nenhum viés ambiental. Então, a gente vê esses fenômenos, né, da fome, da má qualidade nutricional e da crise climática sem nenhuma abordagem dentro da política tributária. Na série A Dieta do Lixo, a gente mostra como deslocar essa montanha custa bilhões ao ano para prefeituras e governos estaduais. Ou seja, é dinheiro que a gente paga em imposto. E é um custo que não está computado no preço. Se estivesse, a indústria precisaria correr atrás de soluções. Bora passar para o nível 2, violações trabalhistas. Evitar o pagamento de impostos laborais, horas extras, FGTS, férias e 13º é uma ótima maneira de reduzir custos. Isso cria uma competição desleal no preço com o empresário que não quer ou que não tem tamanho para fazer uma xexelentice dessas. A gente consultou o ranking do Tribunal Superior do Trabalho com as empresas que têm mais ações judiciais na última instância. Lá tem BRF na posição 23, Ambev na posição 42 e ainda tem JBS, Marfrig e a Spal, que é uma engarrafadora da Coca-Cola. Eu estava vendo uma reportagem sobre uma estratégia do iFood de infiltrar uma galera lá no movimento dos entregadores, aqueles caras lá que fica reclamando e tal. Puta ideia, meu. Acho que a gente podia ver alguma coisa assim de, sabe, pegar esses movimentos tipo aliança de não sei o que, da alimentação, sei lá, só fica enchendo o saco, entendeu? E talvez conseguir aí infiltrar alguém dentro deles, pegar uma pessoa assim que fica meio naquela linha do comer saudável ou não. A gente consegue sim aliados para dialogar com esse pessoal, conversar, mostrar nosso lado também, mostrar que a gente não somos nenhum demônio, nenhum inimigo do povo, queremos todo mundo comendo bem, pô, eles estão aí fazendo a indústria fazendo esse esforço de colocar essa farinha integral. Agora, a gente vai para o nível top da conversa sobre o que não entra no preço dos ultraprocessados. Paraísos fiscais. O espírito da coisa é o seguinte: quanto antes uma empresa consegue tirar o dinheiro de dentro do Brasil, menos impostos essa empresa vai pagar. E eu nem preciso te dizer que um fabricante de farinha de mandioca de fundo de quintal não consegue enviar dinheiro para a Holanda, né? Então, esse é mais um instrumento de concorrência desleal entre corporações e empresas de pequeno porte. E mais uma distorção no preço dos ultraprocessados. Tem vários estudos mostrando como o Brasil é um dos maiores prejudicados pela evasão e pela elisão fiscais. Lá no livro Donos do Mercado, que já citamos, a gente explica em detalhes. Para o nosso papo de hoje, bora chamar a Ambev. Traz um advogado pra mim, por favor, que de sonegar o fisco já multou. Dessa vez não foi brincando, Leon me pegou e não tava blefando. Alô Ambev, pague esse impostão aí que você deve. Põe música de novela, Vitor. Romântica. Em 2004, a brasileira Ambev e a belga Interbrew resolveram se casar. Eram duas das maiores cervejarias do mundo dando as mãos. Mas é casamento de interesse, viu? Então, precisa rolar dinheiro no acordo. A lei brasileira permite deduzir impostos quando se tem uma operação de aquisição. O abatimento é em cima do ágio, ou seja, da diferença entre quanto a empresa vale e quanto foi o valor da compra. A Receita Federal está sempre de anteninha ligada, porque é comum que empresas armem operações fictícias para poder pegar essa amortização e mandar a grana para paraísos fiscais. A regra é clara. A regra é que, para fazer jus ao abatimento, a empresa precisa estar sediada no Brasil.
Não foi o que aconteceu no caso da criação da Ambev. Os detalhes estão no nosso especial A Conta da Indústria e tem um vídeo no nosso YouTube que tá 10 de 10. Para resumir, na visão da Receita Federal, a Ambev criou uma empresa veículo no Brasil para comprar uma parte das ações da Ambev. Outra parte das ações foi vendida acima do valor de mercado para uma empresa na Holanda. No rolo, entrou ainda uma empresa que operava no Canadá. Depois, foi a Ambev que comprou aquela empresa veículo criada no Brasil e passou a cobrar a amortização do ágio. Ou seja, a cervejaria cobrou pela própria compra. A Receita não gostou nada disso e pediu de volta quase 3 bilhões de reais. Dá para pagar Auxílio Brasil para 5 milhões de famílias. Não preciso nem dizer que até agora o dinheiro não voltou para os cofres públicos, né? A ação corre no Tribunal de Justiça de São Paulo há 12 anos. E esse tipo de operação também influencia nos preços. Uma corporação tem condições de arrastar uma decisão judicial. Mesmo que um dia ela pague alguma coisa, o dinheiro ficou rendendo no mercado financeiro e se multiplicou muitas vezes. De novo, é um fator de concorrência desleal, bem desleal. Quando a gente for começar a pensar na nossa campanha, for pensar nos passo a passo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma turma aí que tá chata demais, tá? Nossa, a gente tem tanto problema dentro da agência com esse pessoal, um tal do joio trigo. Pessoal, os jornalistas lá, esquerdopata, que escreve meia dúzia de texto, faz podcast, publicam os livros e ficam... E é isso, eles enchem o saco. Ô Amanda, esse pessoal do Joio Trigo, acho que você podia entrar em contato para ver se eles não fazem conteúdo patrocinado, né? Todo mundo faz, não é possível que eles não façam. Pô, João. Pô, eu não gosto dessa galera. Eu acho complicado, eu acho difícil. A galera é chata. Mas vamos ver, né? Porque todo mundo abre as pernas. Quando tem dinheiro, vamos ver. Como esse episódio integra a nossa cobertura de eleições, é importante a gente lembrar que até 2 meses antes das eleições, quando esse roteiro foi fechado, nenhum candidato à presidência com chances de vitória apresentou qualquer política sobre ultraprocessados. Chegou a hora da gente pressionar para que essa agenda ande, porque, senão, quem vai continuar dando as cartas são as grandes empresas. E saúde não é o negócio delas. Eu sou a Brenda Vidal. A pesquisa e o roteiro desse episódio foram feitos por Mariana Costa e João Pérez. A produção executiva do Prato Cheio fica a cargo de Luísa Coelho. A edição e criação de som é de Vitor Oliveira. Eu cuido das redes sociais junto com a Natália Iwasawa. O design é de Denise Matsumoto e Clara Borges. Até a próxima!